rotina exigia que a enfermeira responsável e o residente-chefe coordenassem o código de emergência. O residente-chefe olhou para mim e disse: Deb, acho que não está indo muito bem, talvez devêssemos encerrar. Isso significava que era hora de declarar a hora da morte. Quando ouvi essas palavras, algo tomou conta de mim. Uma espécie de conhecimento intuitivo poderoso, quase como uma voz dizendo: Não, você tem que continuar. Você vai conseguir recuperá-lo. Nada naquela sala de reanimação indicava que isso fosse possível, e essa sensação me deixou confusa e assustada. Mesmo assim, antes de poder refletir sobre isso, as palavras saíram da minha boca. Podemos tentar mais uma vez? O residente-chefe, com uma expressão desanimada, consentiu. Tudo bem, Deb. Vamos mais uma rodada. E assim fizemos, e conseguimos recuperá-lo. A sala de reanimação explodiu em aplausos. Ninguém acreditava no que tinha acabado de acontecer. E eu pensei: ainda bem que ouvi aquela voz, seja ela qual for, porque conseguimos trazer esse homem de volta. Esse foi um momento inesquecível. Após a reanimação, o paciente começou a se estabilizar, mas não acordava. No dia seguinte, quando voltei ao trabalho, soube que ele havia acordado. Estava fora do ventilador e conseguia falar. Entrei no quarto dele, e a primeira coisa que ele disse foi: Você é a enfermeira. Fiquei perplexa e respondi: Sim, sou eu. O que eu fiz? Ele explicou: Eu ouvi você. Eles queriam desistir de mim, mas você pediu para tentar mais uma vez. Fiquei atônita. Você ouviu isso? Perguntei, e ele confirmou. Sim, vi tudo de cima daquele canto, disse ele apontando para o canto da sala de reanimação, acima dos monitores cardíacos. Nesse momento, algo dentro de mim soube que ele estava falando a verdade. Eu mesma tinha vivido uma experiência fora do corpo durante o acidente de carro, e sabia que isso era real, mas nunca havia falado sobre isso. Ele descreveu com detalhes gráficos tudo o que aconteceu na sala de reanimação. Os medicamentos, as pás do desfibrilador, o anestesista e até onde eu estava posicionada. Pensei: isso muda tudo. Mas guardei para mim mesma. Não queria que ninguém pensasse que eu estava louca. Isso aconteceu pouco antes do livro de Moody sobre experiências de quase morte ser publicado. E o termo ainda não era conhecido entre os profissionais de saúde. Acreditei em cada palavra dele. E essa experiência foi um catalisador para minha mudança de carreira. Saí dos cuidados agudos e me mudei para a saúde comunitária e cuidados paliativos, o que me levou a estudar psicologia clínica. Isso me permitiu passar mais tempo conectando-me com os pacientes, compreendendo suas questões psicológicas e espirituais. Era um programa muito rigoroso, e eu estava me estabelecendo na nova carreira. O ano era 2008, um período de grande estresse devido à crise financeira. Meu marido, regulador bancário, estava profundamente envolvido na crise, viajando pelo país. Meu filho mais novo, que tem autismo, estava passando por grandes dificuldades, afetando toda a família. Naquela época, eu trabalhava como terapeuta em consultório particular e estava completamente sobrecarregada. Além disso, meu pai, com quem eu tinha sofrido o acidente de carro e de quem era muito próxima, estava morrendo de câncer pancreático. Ele morava conosco, e eu era sua cuidadora principal. Ele faleceu em junho daquele ano. Em dezembro de 2008, as festas de fim de ano se aproximavam. Seriam minhas primeiras festas sem meu pai, e eu estava esgotada e deprimida. Decidi visitar seu túmulo, a 2 horas de distância, onde ele está enterrado ao lado de minha mãe. Fiz a viagem sozinha, e quando voltei para casa, meu marido notou o quanto eu estava cansada. Ele sugeriu que eu fosse para a cama cedo. Embora eu não me lembre de todos os detalhes, recordo que pendurei meu casaco, coloquei minha bolsa no chão e subi as escadas. Meu marido, preocupado, perguntou se podia ficar comigo, pois eu não parecia bem. Concordei dizendo que leria um pouco para relaxar. Em cerca de 10 minutos, senti-me extremamente tonta e caí sobre o livro, entrando em parada cardíaca completa. Meu marido não é profissional de saúde, mas eu havia ensinado RCP a ele e a todos em casa, pois meu pai tinha histórico cardíaco. Nunca imaginei que ele usaria essas habilidades para me ressuscitar. Após refletir profundamente, percebi que isso é maravilhoso. Não quero deixar passar o que vem a seguir.
Instantaneamente, esses pensamentos surgiam em minha mente, ou eu fazia essas perguntas, e elas eram respondidas quase que de imediato. Quando questionei o que viria a seguir, comecei a me mover novamente. E nesse momento me foram mostradas cenas que eu chamaria de uma revisão de vida, só que eram imagens das vidas de outras almas na Matrix. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras experiências espirituais. Hoje vamos conhecer a história do Dr. Deborah King. Ela conta que morreu e voltou com 2 presentes incríveis. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Agora vamos escutar o testemunho de Deborah. Meu nome é Deborah King, e hoje vou falar sobre minha experiência de quase morte que ocorreu em 28 de março de 2010. Mas antes de falar sobre isso, vou apenas mencionar 2 experiências que tive antes desse evento, que acredito terem funcionado espiritualmente em minha vida para fornecer o contexto necessário para que eu realmente apreciasse essa experiência. A primeira foi um acidente de carro que sofri aos 17 anos. Eu era passageira no carro do meu pai, e naquele dia estava de folga da escola. Era janeiro de 1972, e estávamos parados no sinal vermelho de um cruzamento. Meu pai sempre esperava até o semáforo ficar verde e olhava para os 2 lados, pois estava sempre consciente, especialmente naquele cruzamento, de que alguém poderia passar em alta velocidade e tentar furar o sinal vermelho. Foi exatamente isso que aconteceu. Estávamos lá parados, o sinal ficou verde, e essa é a última coisa que me lembro, pois fomos atingidos por um motorista bêbado. Eu estava sentada no banco do passageiro, sem cinto de segurança. Na década de 70, não éramos muito bons em usar cintos de segurança, não tínhamos airbags. E os cintos de segurança não eram passivos. Descobri mais tarde que, se eu estivesse usando o cinto, teria morrido instantaneamente, pois o caminhão destruiu completamente o lado do passageiro do carro, até a parte inferior do veículo, e eu estaria bem embaixo. Fui lançada quase completamente para o banco de trás, e tive vários ferimentos ortopédicos. Em algum momento, lembro-me de estar acima da cena do acidente. A última coisa que me lembro é de estar sentada no sinal vermelho, e depois disso, a próxima lembrança é de estar fora do meu corpo, olhando para o acidente. Era uma cena horrível, e eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Vi meu pai, que milagrosamente tinha alguns ferimentos, mas conseguiu sair do veículo e estava correndo e segurando a cabeça. Não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Estava meio que isolada em um espaço, mas pude ver tudo o que estava acontecendo e reconheci meu corpo. Embora eu não entendesse, estava mais preocupada com meu pai. Queria que ele soubesse que eu estava bem, que estava vendo tudo e que estava bem. Realmente queria voltar, mas não entendia. Sabia que era muito real, mas é difícil dizer quanto tempo passou. Rapidamente voltei ao meu corpo, abri os olhos e percebi muito sangue e vidro onde estava deitada. Sabia que tinha sofrido um acidente horrível, mas não fazia ideia de como tinha acontecido. Então ouvi a voz do meu pai dizendo: "Oh, Debbie, graças a Deus você vai ficar bem", quando abri os olhos. Foi uma experiência fora do corpo muito rápida e confusa. Eu tinha 17 anos e, por muito tempo, mesmo parecendo muito real para mim, pensei que talvez eu estivesse sonhando, que era apenas uma imaginação. A terminologia fora do corpo realmente não existia naquela época, então nunca compartilhei essa experiência com ninguém. Comecei a escola de enfermagem, saí do meu estado natal, Nova York, e me mudei para Maryland para trabalhar como enfermeira na unidade de terapia intensiva do Johns Hopkins. Uma noite, estávamos ressuscitando um homem de 40 e poucos anos que estava muito doente, mas não esperávamos que ele sofresse uma parada cardíaca, e isso aconteceu. A ressuscitação foi longa e problemática. Enfrentamos muitos problemas para manter um ritmo viável e estabilizar sua hemodinâmica, e a pressão arterial dele era muito difícil de manter. Foi uma ressuscitação desanimadora, e eu era a enfermeira responsável naquela noite. Eu não tinha nenhum histórico cardíaco que pudesse levar alguém a acreditar que eu teria tal evento. A equipe levou aproximadamente 10 minutos para chegar em casa, e a reanimação foi extremamente difícil. Foi muito intuitivo e, posso dizer, baseado no julgamento.
mas realmente na intuição da equipe de suporte avançado de vida em cardiologia. Continuar com a reanimação, pois as coisas não estavam indo bem para mim. Eles realmente continuaram se esforçando e conseguiram me trazer de volta, mas eu não acordei. Isso foi um paralelo interessante com o que aconteceu com meu paciente da UTI. Mas pior, pois fiquei inconsciente por muito mais tempo e entrei em coma. Durante esse coma, tive o que chamarei de minha experiência de quase morte. Não posso dizer exatamente quando começou ou terminou, mas me lembro de voltar ao meu corpo. Minha experiência começou em um lugar escuro, um vazio negro com uma suavidade aveludada. Digo vazio porque realmente não vi nenhuma margem ou limites. Apenas senti como se estivesse flutuando nesse espaço negro. Posso rir agora porque meu senso de humor estava intacto. Lembro-me de pensar: bem, acho que estou morta. No entanto, não havia medo algum. O que uma boa enfermeira faz quando não tem certeza de um diagnóstico? Faz uma avaliação física. Então pensei: ok, vou verificar meu corpo. Senti minha cabeça, meus braços e minhas pernas, e não havia nada. Sem cabeça, sem braços, sem pernas. Avaliação correta. Eu estava fora do meu corpo. Isso não me assustou. Pensei: uau, isso é muito legal. E agora? Até mesmo dizer essas palavras agora me faz rir, porque eu tinha concluído que estava morta, realmente fora do meu corpo, mas não me assustava. Apenas pensei: uau, o que vem a seguir? Não há ninguém aqui. Sentia que não ficaria naquele lugar por muito tempo, como se estivesse em um local de espera ou de transição. A próxima coisa que lembro é de me mover, apenas flutuando. Eu estava consciente de uma luz vindo de minha consciência, experimentando-me como pura consciência, sem corpo, apenas luz. Comecei a me mover em algo que descreveria como uma teia de aranha de luz, uma linda matriz de luz fluindo por toda parte. Eu estava incorporada nela. Era pura energia. Pensei: que lugar é esse? Não tinha ideia de onde estava, mas logo percebi que as luzes na matriz estavam vivas. Muito vivas. Eram almas. Não sei como sabia disso, apenas sabia. Isso foi representativo de grande parte da experiência. As informações pareciam ser baixadas diretamente em mim. Reconheci algumas dessas almas. Algumas eu sabia da minha vida terrena, mas não pelos corpos, pois ninguém tinha um corpo. As almas eram luzes, e eu as reconhecia pela sua energia, uma espécie de assinatura energética, como uma impressão digital ou floco de neve. Sentia-me em casa, voltando para um lugar onde já estive antes, sentindo-me cada vez mais acolhida, necessária e amada. As luzes na matriz me envolviam em um casulo de amor, algo esmagador e poderoso como nunca tinha experimentado na vida terrena. Pensei: isso é maravilhoso, não quero sair daqui. O que vem a seguir? E no instante em que tinha esses pensamentos ou fazia essas perguntas, as respostas vinham quase imediatamente. Quando questionei o que viria a seguir, comecei a me mover novamente, e naquele momento, me foram mostradas cenas que eu chamaria de revisão de vida. Flashes muito rápidos da minha vida terrena. Não eram grandes eventos, mas pequenos momentos em que fiz escolhas compassivas ou amorosas, ou onde poderia ter agido de forma um pouco melhor. Não estava sendo julgada por ninguém por nada disso. Senti profundamente que estava na presença de Deus e do divino. Fui criada como católica. Sempre fui religiosa e espiritual, mas durante essa experiência, não vi nenhuma figura religiosa. Tudo foi, em grande parte, no nível do sentimento. O que eu estava vendo não era com meus olhos humanos. Era uma visão difícil de descrever, pois parecia que eu estava enxergando com a alma. Sentia que estava sendo observada por Deus e pelo divino em minha essência, sendo vista pela essência de quem eu era. Quando esses flashes de minha vida surgiram, alguns foram difíceis de encarar. Lembro-me de pensar: ó Deus, lembro-me deste momento. Por que você escolheu isso? Mas ninguém me julgava. Era eu mesma que fazia isso, fazendo parte da minha própria revisão de vida. Uma coisa interessante foi que, diante das luzes na Matrix, me foram mostrados flashes rápidos das vidas de outras almas. Algumas dessas imagens eram difíceis de ver, enquanto outras mostravam momentos alegres, como nascimentos e celebrações. Também vi experiências traumáticas,
sentindo as emoções das outras almas como se estivesse vivenciando suas dores e alegrias. Eu não estava apenas revivendo minha vida, mas também experimentando a vida dos outros, como se compartilhássemos essas vivências. Lembro-me de ficar profundamente afetada por algumas cenas das vidas dessas almas na Matrix. Quando me senti assim, palavras surgiram em minha mente. Não olhe para os acontecimentos ruins, olhe para as luzes, olhe para as almas. Fiz isso e vi que elas eram brilhantes e belas. Recebi a mensagem de que nada pode prejudicar a alma. O corpo pode ser ferido e a mente traumatizada, mas a alma permanece imortal e intacta. Essas palavras me aqueceram e me encorajaram profundamente. Essa revelação não se aplicava apenas às vítimas de experiências terríveis, mas também a OS perpetradores. Isso foi difícil de aceitar, mas a mensagem era clara. Nada pode prejudicar a alma. Todos temos livre-arbítrio para fazer escolhas sobre como vivemos nossas vidas. Reconhecendo essa verdade espiritual, decidi que queria permanecer naquele lugar e aprender tudo o que pudesse. Estava tão conectada com o que acontecia no nível da alma que não pensava na minha vida terrena, nem nos meus filhos. Sentia-me em casa e não queria sair dali. Mas assim que esse pensamento surgiu, percebi que estava me movendo novamente, afastando-me da Matrix. Duas energias de luz se aproximaram de mim, e eu sabia que iriam se comunicar comigo. Não houve palavras, tudo era de alma para alma. A primeira alma que se comunicou comigo era meu paciente da UTI, aquele que teve uma experiência de quase morte 30 anos antes. Fiquei feliz em vê-lo. Ele me disse que nossa experiência tinha um propósito e que eu deveria compartilhar minha história para ajudar outras pessoas. Inicialmente concordei, mas logo percebi que isso significava voltar. Ele respondeu: "Você já decidiu voltar, mesmo que não se lembre." A segunda alma que se aproximou era meu pai. Fiquei incrivelmente feliz em vê-lo. Disse-lhe: "Pai, é você?" Ele parecia menos surpreso, como se soubesse que eu estaria ali. Ele me disse que nunca me deixou e que eu não precisava ter medo de voltar e continuar meu trabalho, pois ele sempre estaria comigo. Mesmo que eu não entendesse completamente, confiei nele. Assim que tomei a decisão interna de confiar, percebi que estava acima do leito da UTI, vendo meu corpo conectado a um ventilador e várias linhas arteriais. Pensei: isso não está bom, talvez eu não precise voltar. Mas assim que tive esse pensamento, fui sugada de volta ao meu corpo, como se fosse puxada de volta. Nesse momento, foi a primeira vez durante toda a experiência que senti medo, dor e confinamento. Eu estava em um estado espiritual expansivo e ilimitado, e agora me via presa nesse corpo físico minúsculo, sentindo dor e dificuldade para respirar. Estava petrificada e pensei: ok, deve haver uma saída por aqui, preciso voltar para onde estava. Antes que percebesse, comecei a puxar meus tubos intravenosos e retirei meu tubo de respiração. Olhei para ele, estava em meu colo e pensei: isso não é bom. A equipe médica veio correndo para minha cabeceira, parecendo ver um fantasma. Rindo agora, lembro que estavam assustados, perguntando se eu conseguia respirar e qual era meu nome. Eu pensava: por que essas pessoas estão tão chateadas? Estou bem, claro que estou respirando. Descobri então que havia tido uma parada cardíaca em casa e sofrido uma lesão cerebral anóxica, enfrentando problemas graves durante os primeiros 6 meses a 1 ano da minha recuperação. No entanto, minha memória da experiência de quase morte permaneceu completamente intacta. Na verdade, era mais acessível para mim do que o que comi no café da manhã, ou o que um dos meus filhos me disse depois que me recuperei. Escrevi sobre isso e fiz um diário, mas não falei sobre a experiência por muitos anos. Há tantas lições importantes que podemos aprender, especialmente aqueles que trabalham na área da saúde. O termo experiência de quase morte nem existia quando passei por isso com meu paciente da UTI nos anos 70. Agora, como educadora de enfermagem, vejo que esse conceito ainda não é integrado em nossos currículos ou na formação de psicólogos e profissionais de saúde mental. Estamos progredindo, mas ainda temos muito a avançar. Precisamos ouvir essas pessoas, pois essas experiências são reais e transformam vidas. Precisamos criar espaço para ouvi-las e validar suas vivências, aprendendo com elas sobre o que significa realmente curar e nutrir-se como profissionais de saúde. Vivemos em um período crítico na área da saúde,
especialmente após a pandemia que abalou o mundo de maneiras inimagináveis. Nosso sistema de saúde enfrenta uma crise profunda, e os pacientes estão sentindo o impacto de forma aguda. Como profissional da saúde, vejo diariamente o sofrimento estampado nos rostos das pessoas, cada uma com sua própria batalha, cada uma carregando um peso que muitas vezes parece insuportável. Precisamos desesperadamente de todo o apoio espiritual que pudermos reunir, tanto para auxiliar nossos pacientes quanto para manter nosso próprio equilíbrio e bem-estar. É por isso que considero essencial ouvir essas histórias de experiências de quase morte e outras vivências espiritualmente transformadoras. Elas não são apenas narrativas fascinantes, mas sim presentes inestimáveis que podem nos ensinar muito sobre a verdadeira natureza da cura e do cuidado. Muitas pessoas ao redor do mundo estão passando por essas experiências e, corajosamente, compartilhando suas histórias com os outros. Estas partilhas são tesouros, oferecendo-nos novas perspectivas e compreensões sobre a vida e a morte, sobre o sofrimento e a recuperação. Uma das lições mais importantes da minha experiência é que nossos entes queridos que partem deste mundo permanecem conosco espiritualmente. Estão tão próximos quanto nossa próxima respiração. Não passa um dia sem que eu me sinta profundamente conectada ao meu pai e aos outros que perdi no mundo físico. Eles estão aqui, nos guiando e ajudando. Nunca estamos sozinhos, e isso eu afirmo do fundo da minha alma. Embora soframos e lamentemos profundamente suas perdas em nossas vidas físicas, seus espíritos estão conosco. Somos essencialmente seres espirituais. Não somos corpos com alma, mas almas com corpo. Essa é uma das maiores lições para mim. Somos principalmente seres espirituais que por um breve período habitam corpos físicos. Provavelmente encarnamos várias vezes em diferentes vidas, mas nossa essência é espiritual. Faz sentido que nossos entes queridos estejam sempre conosco, pois o que falta é apenas o corpo físico. Se você deseja compartilhar sua experiência ou tem algo a dizer, entre em contato comigo através do site que estará na descrição abaixo. Agradeço a oportunidade de compartilhar minha história, especialmente com profissionais de saúde que possam ter tido experiências semelhantes ou com pacientes.